Oi, pessoal. Meu grupo é composto pela Aimee, pela Amanda, pela Camila e por mim, Jéssica. Então, no seminário de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a candidíase. Falando um pouco sobre a identificação da doença. Então, a candidíase, ela é uma infecção causada por um fungo do gênero Candida, tá? Importante salientar que a Cândida é um fungo dimórfico. Então, nessa imagem aqui do lado, a gente consegue ver as duas formas que ela se apresenta. Então, primeiro, ela pode se apresentar pela forma de levedura, que apresenta essas estruturas mais arredondadas, né, os blastoconídeos, ou ela pode se apresentar na forma de fungo filamentoso, que apresenta nessas pseudohifas, que é essa forma mais alongada, tá? Então, a Candida albicans, ela é a mais comumente encontrada, tá? Então, ela é a mais identificada nas infecções, com cerca de 60% dos casos. E as outras, elas são mais incomuns. Então, como exemplo, a gente tem a Candida glabrata, a Candida parapsilosis, Candida tropicalis e a Candida krusei. Então, o fungo Cândida, ele está presente na microbiota normal de indivíduos saudáveis, tá? Então, eles podem colonizar normalmente a mucosa do trato genital, do trato urinário, intestinal, respiratório, bucal e também a nossa pele. Só que quando a gente tem um sistema imune comprometido ou se tem um desequilíbrio da composição da nossa microbiota, a Cândida ela pode ser patogênica. Então, por isso, ela é considerada uma infecção oportunista, tá? Então, alguns fatores que podem contribuir para essa infecção por Cândida. Então, primeiro, né, a alteração do pH das mucosas, principalmente quando a gente tem um lugar muito quente ou muito úmido, pode favorecer esse desequilíbrio. Condições como gravidez ou muito estresse também podem favorecer o desequilíbrio dessa microbiota. Doenças como diabetes e obesidade, alguns medicamentos como antibióticos, corticoides, anticoncepcionais e quimioterapia, pacientes que são imunodeprimidos, né, principalmente os que têm HIV. Um fato importante é que a candidíase ela acaba sendo um dos primeiros sinais clínicos, né, da AIDS, tá? Então, esses pacientes eles acabam tendo infecções muito recorrentes por cândida. Importante salientar também que a cândida, por ser considerada, por fazer parte do nosso trato normal, da nossa microbiota, ela não é considerada uma IST, mas ela pode sim ser transmitida por relação sexual. Então, saliento a importância do uso do preservativo. E por fim, pode ocorrer também uma transmissão vertical, né, que é a transmissão das grávidas transmitirem para o bebê durante o parto. Então, falando agora um pouco sobre locais da infecção. Então, as manifestações da candidíase são basicamente de 3 tipos: mucocutânea, cutânea e sistêmica. A candidíase mucocutânea, ela acomete então a cavidade oral e o canal vaginal, sendo a forma mais comum nos seres humanos. Já a candidíase cutânea, ela pode acometer áreas úmidas do corpo, como espaços interdigitais, mamas, axilas, virilha, debaixo de unhas. Em neonatos, então, o uso de fraldas ele pode acabar ocasionando erupções, que é uma das manifestações comuns da cândida cutânea. Já a forma sistêmica, que é a forma disseminada da candidíase, ela é rara e ela ocorre em pacientes terminais com doenças debilitantes, neoplásicas, doenças imunossupressivas e após transplante de órgãos. Nesses casos, pode acometer diferentes órgãos e tecidos como pulmões, rins, bexiga, articulações, fígado, coração, entre outros. Então, alguns sinais e sintomas da candidíase. Nós podemos ter o prurido, o edema, ardência, corrimento esbranquiçado, né, com aspecto de nata, fissuras similares à dermatite, vermelhidão com lesão esbranquiçada, aftas, dor para engolir, que eu vou detalhar com mais nos próximos slides. Então, alguns sinais e sintomas, né? A candidíase oral, ela é conhecida também como sapinho, que é comum em crianças.
Ela é responsável pelo surgimento de uma série de sinais que afetam as mais variadas regiões da boca, embora sejam muito mais recorrentes também na área da língua. Então, a queda da imunidade é a principal causadora do problema. Então, bebês, crianças pequenas, idosos ou pessoas portadoras de doenças crônicas têm mais chance de desenvolver esse problema. Então, alguns sintomas são pele rachada ou seca nos cantos da boca, lesões esbranquiçadas na língua, amígdalas e na parte interna das bochechas, dor na boca, no local infectado, sangramento dessas lesões, a deglutição é dolorida em casos mais avançados, irritabilidade, agitação e dificuldade de engolir, né, no caso dos bebês, coceira também, e as mães que amamentam a criança com candidíase oral, ela vai ter dores e sensibilidade nos mamilos. Agora, falando um pouco da candidíase vulvovaginal, ela é uma infecção que caracteriza pelo prurido, dispareunia e pela eliminação de um corrimento vaginal em grumos, que é semelhante à nata do leite. Com frequência, então, a vulva e a vagina ela vão se encontrar edemaciadas e hiperemiadas, algumas vezes acompanhadas, então, do ardor ao urinar e essa sensação, né, de queimação. Então, as lesões elas podem estender desde o períneo, região perianal e inguinal. E o corrimento, que nem eu falei anteriormente, ele geralmente é branco, né, espesso e inodoro. Agora, falando um pouco da balanite, que é uma inflamação aguda ou crônica da glande do pênis, ela pode ser assintomática, com apenas um leve prurido, ou sintomática, né, que iniciando-se com vesículas no pênis, que evoluem nos casos intensos, gerando, então, placas pseudomembranosas, eritema generalizado, prurido intenso, vai ter dor, fissuras, erosões, pústulas superficiais na glande, também pode ocorrer. Sobre a candidíase cutânea, então, ela frequentemente ocorre quando há condições de umidade, que nem eu citei anteriormente, e temperatura, né, como nas dobras da pele, embaixo das fraldas de recém-nascidos. Geralmente também ocorre em climas tropicais, né? Então, essas lesões que acontecem são eritematosas, pruriginosas, com bordas bem delimitadas e quase sempre associadas a lesões satélites menores. Então, a presença dessas lesões satélites, elas ajudam a distinguir que é a candidíase, né? Já a candidíase congênita, também conhecida como candidíase do recém-nascido com baixo peso, ela é frequente. Então, nesses pacientes, a doença pode estar presente ao nascimento, sendo então designada como infecção congênita ou neonatal. Dentre as principais lesões na pele, a gente pode destacar erupções generalizadas, extensas regiões eritematosas, vesículas, pápulas e pústulas, lesões de morfologia variadas, que representam diferentes estágios de evolução e que geralmente coexistem. E na maioria dos casos, quase toda a extensão do recém-nascido é tomada por essas lesões. Já as infecções disseminadas, que a gente pode citar a candidemia, ela é definida pela presença de cândida na corrente sanguínea. Então, os fatores de risco para essa candidemia seria o desenvolvimento, né, inclui principalmente a internação em UTI, imunossupressão. Então, nós temos que pensar sempre que essa forma disseminada, ela é rara, então ela vai acontecer nesses pacientes, né, com doenças debilitantes, que nem eu falei, neoplásicas, e até imunossupressivas, ou após transplantes também. E essa candidemia, ela sim apresenta um risco de morte ao paciente. Agora falar um pouquinho sobre a candidíase, então nós temos aqui que entre 20 a 25% dos casos de corrimentos genitais de natureza infecciosa tem como causa a candidíase. Então diz que 75% das mulheres têm essa infecção pelo menos uma vez na vida. A candidíase orofaríngea é um dos primeiros sinais clínicos da AIDS e acomete 50 a 95% dos indivíduos infectados pelo vírus HIV. A candidíase ela pode se manifestar em diversos órgãos, sendo a candidíase oral uma das mais evidentes, visto que as infecções na mucosa bucal apresentam-se como um dos processos micóticos da maior prevalência, principalmente no período neonatal. O tratamento da candidíase oral é feito com listatina, que é o fármaco de escolha e é um antifúngico poliênico. O seu uso é tópico em suspensão oral de 100.000 UI por ml e a forma de uso é o bochecho de 4 a 6 ml, 4 vezes ao dia, por 2 semanas.
Ainda pode-se usar o miconazol, que é um fármaco da classe dos azóis, mais especificamente dos imidazóis. O seu uso é tópico em gel oral e deve ser feita a aplicação sobre a lesão até o desaparecimento dos sintomas. O tratamento deve ser mantido por 1 semana após o desaparecimento das lesões. Algumas vezes é necessário o uso de medicação sistêmica nos casos de resistência ao tratamento tópico. Nesses casos, utiliza-se o fluconazol ou o itraconazol. A candidíase vulvovaginal também pode ser tratada com miconazol, na forma de creme, uso tópico, 2%, e a maneira de uso é um aplicador à noite ao deitar-se por 7 dias. Outros fármacos que podem ser utilizados no tratamento são o clotrimazol, o tioconazol e a nistatina. Na candidíase vulvovaginal pode-se usar também o fluconazol, que é da classe dos azóis, mais especificamente dos triazóis. O seu uso é sistêmico, 150 mg por via oral em dose única, ou se recorrente, 1 vez por semana por 6 meses. A via oral deve ser reservada para os casos de candidíase resistente ao tratamento tópico e, em caso de resistência, deve ser feita a cultura para identificação da espécie de cândida para a escolha do tratamento. Em caso de pacientes assintomáticos, o tratamento não é realizado. Então, os fármacos de escolha para o tratamento da candidíase oral ou vulvovaginal vão atuar ou na membrana celular fúngica, como por exemplo a nistatina, ou na síntese de ergosterol, como por exemplo o miconazol e o fluconazol. A nistatina é um antifúngico poliênico que vai se ligar ao ergosterol da membrana celular fúngica, onde vai interferir na permeabilidade e nas funções de transporte dessa membrana através da criação de poros. Isso vai promover, então, o vazamento de componentes celulares que são essenciais, causando graves alterações no equilíbrio iônico, incluindo a perda de potássio intracelular. E isso vai conduzir, então, à morte celular. O miconazol e o fluconazol são fármacos da classe dos azóis que vão inibir a enzima fúngica 3A do citocromo P450, conhecida como lanosina 14-alfa-desmetilase, que é a enzima responsável pela conversão do lanesterol em ergosterol, que é o principal esterol na membrana celular fúngica. E essa inibição, então, da síntese de ergosterol vai alterar a fluidez dessa membrana e isso interfere na ação das enzimas que estão associadas a ela. O efeito final é a inibição da replicação celular. Esses azóis também têm uma função importante, que é a inibição da transformação das células de levedura da cândida em hifas, que é a forma invasiva e patogênica desse parasita. Então, o custo aproximado do tratamento para candidíase inclui a nistatina ou miconazol gel para o tratamento da candidíase oral e o miconazol creme e o fluconazol para o tratamento da candidíase vulvovaginal. Mas em alguns casos o fluconazol também pode ser utilizado para o tratamento da candidíase oral. Mas normalmente ele é mais utilizado para o tratamento de candidíases recorrentes. A nistatina tem um preço médio de R$ 17,00 por 50 ml, mas como nós já vimos anteriormente, ela deve ser utilizada cerca de 5 ml 4 vezes ao dia por 2 semanas. Então, o custo total do tratamento seria de cerca de R$ 102,00. Já o miconazol gel tem um preço médio de R$ 30,00 e o miconazol creme tem um preço médio de R$ 18,00 por 40 gramas. O miconazol creme vai vir acompanhado de aplicadores que vão comportar cerca de 5 gramas cada um, e esse preço é para um tratamento de 7 dias. Já o fluconazol tem um preço médio de R$ 6,00 por cápsula, mas esse valor pode variar conforme o laboratório, então pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Mas para candidíase recorrente, que é o caso para qual ele é normalmente indicado, o uso do fluconazol seria 1 vez por semana durante 6 meses e o custo total então do tratamento giraria em torno de R$ 144,00. Então essas foram algumas das nossas referências. Muito obrigada!